O Senhor esteja com todos. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi a Betânia, onde morava Lázaro, que ele havia ressuscitado dos mortos. Ali ofereceram a Jesus um jantar. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Maria, tomando quase meio litro de perfume de nardo puro e muito caro, ungiu os pés de Jesus e enxugou-os com seus cabelos. A casa inteira ficou cheia do perfume do bálsamo. Então falou Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que o havia de entregar. Por que não se vendeu este perfume por 300 moedas de prata para dá-las aos pobres? Judas falou assim, não porque se preocupasse com os pobres, mas porque era ladrão. Ele tomava conta da bolsa comum e roubava o que se depositava nela. Jesus, porém, disse: deixa, ela fez isto em vista do dia de minha sepultura. Pobres sempre os tereis convosco, enquanto a mim nem sempre me tereis. Muitos dos judeus, tendo sabido que Jesus estava em Betânia, foram para lá, não só por causa de Jesus, mas também para verem Lázaro, que Jesus ressuscitara dos mortos. Então os sumos sacerdotes decidiram matar também Lázaro, porque, por causa dele, muitos deixavam os judeus e acreditavam em Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, abrindo, pois, a mais santa das semanas, a liturgia nos coloca diante destes dois textos que são muito simbólicos, apropriados para a semana. O do profeta Isaías, chamado segundo livro de Isaías. O profeta Isaías é dividido em 3 grandes blocos. Primeiro Isaías, segundo Isaías, o terceiro Isaías. Estamos no segundo, onde aparece então a figura deste servo sofredor, que a liturgia sempre aplicou a nosso Senhor Jesus Cristo. Imaginem que o profeta Isaías viveu 700 anos antes de Jesus Cristo. E ele, na sua acuidade espiritual, havia intuído e por isso profetizara os sofrimentos do próprio Filho de Deus que aconteceriam no tempo. E então ele descreve este servo disponível, no sentido que diz que está disponível ao Senhor, porque ele a cada dia, exatamente, ele o instrui para que o Senhor faça nele a sua vontade no sentido daquilo que precisa fazer. E se refere, pois, à missão que o próprio Jesus tem de realizar para conosco. Enquanto que o Santo Evangelho nos apresenta o episódio, novamente em Betânia, mas numa circunstância alegre, que é a de uma recepção, um jantarzinho preparado para Jesus. Isso em gratidão pelo fato de ele ter, como já ouvimos há alguns domingos, trazido de volta Lázaro que morrera. Um ressuscitamento, um reavivamento. Não foi propriamente uma ressurreição,
tanto que o Lázaro morreu depois, com certeza. Não se teve mais notícias sobre ele, que quer dizer que morreu. Àquela altura, porém, Jesus o livrou da morte que o acometera. Aqui aparecem várias situações que são muito importantes para a nossa fé e para uma catequese inicial da Semana Santa. Betânia é um lugar muito querido por Jesus. Ele gostava de ir lá em Betânia, por causa desta família de amigos, de quem, sobretudo, sabemos serem 3 os filhos da família. Não tem o nome do pai, nem da mãe, nem de outros irmãos, mas, como parece, Lázaro e suas irmãs, Marta e Maria. Jesus, de vez em quando, ia lá, ele gostava. Era o lugar do descanso de Jesus, onde ele ia para estar na companhia destas pessoas queridas, onde ele ia para comer um pouco melhor. Fora isso, Jesus comia muito mal, porque ele andava para cima e para baixo, fazendo, pois, o trabalho da evangelização, da pregação, e nem sempre encontrava o que comer direito. Com certeza, quando ia lá, Jesus também descansava um pouco, lá no ambiente, digamos assim, acolhedor desta família amiga. Além de boas conversas também fazem muito bem para o nosso espírito. E lá Jesus se sentia muito à vontade. Volta a Betânia, pois, para uma refeição que, conforme é dito, ofereceram a Jesus um jantar. E neste jantar acontece um fato profético. Não tem mais lá a quizilha entre as 2 irmãs. Olha, Senhor, manda minha irmã vir me ajudar, senão o almoço não sai hoje, como foi da primeira vez. Hoje não tem isso. Tem outro gesto profético, que é exatamente este: expressão de amizade, expressão de consideração, expressão de fé. É que, em dado momento, Maria pega um vidro de perfume caro. Aquela altura não é como hoje, que tem boticário para cá, Avon para ali, e que natura para o outro lado, e tudo fica assim muito facilitado para se comprar de perfumes. Não, na antiguidade isto era uma especiaria, ou seja, algo muito caro. Nem todo mundo podia ter, mas a família do Lázaro é bem estante, de modo que puderam então desperdiçar esse vidro de perfume de nardo. Tão bom que, diz, a casa, e eram casas grandes, salas grandes, a casa ficou repleta do cheiro. Então, outra figura, a do Lázaro, ou melhor, a do Judas, que se preocupa com o desperdício. Puxa vida! Ele não só pensou, mas ele disse, ele falou em voz alta. É dito assim: então falou Judas Iscariotes. Não é que ele pensou, puxa, não, falou. Deviam vender e dar para os pobres. O evangelista São João, que era do grupo dos 12, faz uma observação. Judas não falou isso porque se importasse com os pobres. É porque a bolsa ficou sem aquela quantia que deveria entrar do perfume, para que ele, então, pudesse ter material para roubar. Na companhia de Jesus, pois, um ladrão, que no momento em que Jesus está se conduzindo para o fim da sua vida, o evangelista diz, 6 dias antes da Páscoa, que é quando então acontecerá o sacrifício de Jesus,
Veja que ele está pouco preocupado, nem com Jesus, nem com os pobres. Está preocupado consigo, com a possibilidade de prosseguir no seu vício do furto. Meus irmãos e irmãs, tem a fala de Jesus. E a fala de Jesus diz então do gesto de Maria e diz da profecia. Deixa ela fazer isso. Ela está antecipando, ela está pensando no meu sepultamento, que conforme sabemos, na antiguidade, os mortos eram preparados com ungüentos, tanto por dentro para o embalsamamento, como por fora, para então serem enrolados em lençóis de linho, para que pudessem ser acomodados dentro dos sarcófagos, para então serem sepultados. E Jesus está se referindo a isto, quase dizendo: não terão tempo para preparar o meu corpo não ficará definitivamente mumificado, mas deixa que ela faça esta confissão de fé. E qual é a confissão de fé? Exatamente, no corpo de Jesus se dará a remissão dos pecados da humanidade, de ontem, de hoje e de sempre. Todos somos, diz São Paulo, sepultados em Cristo. É no corpo de Jesus Cristo que se dá o combate do mal com o bem, da vida com a morte. O corpo de Jesus é como que o campo de batalha, onde acontece o triunfo, então, da história, da vida, do amor, de Deus mesmo sobre o Satanás. É no corpo de Jesus, agora respeitado, venerado, amado, perfumado por Maria. É no corpo do Senhor que se joga a nossa redenção. E por isso, quase que se antecipando, talvez não entendendo completamente o alcance de tudo isto, mas com a sua intuição, o seu afeto de mulher, a sua sensibilidade feminina, ela o está fazendo. Isto é maravilhoso, meus irmãos e irmãs, que nós possamos, nós também, viver na companhia de Jesus, presentes na sua vida, na sua história, introduzi-lo ele também na nossa história, na nossa existência, partilharmos da sua vida na amizade que deveríamos ter por ele, como os irmãos e a família de Betânia, acolher Jesus, livrar-nos do que possa ser um ultraje à companhia de Jesus. Não queremos imitar Lázaro, ou melhor, imitar Judas. E também nós renovarmos nossa fé na certeza de que é em Jesus Cristo que nós alcançamos a vida, a salvação. A Ele, pois, a nossa honra, a Ele o nosso respeito, a Ele o nosso amor. E somos convidados a isso de modo especial, vivendo com fervor os dias da Semana Santa. Vamos fazer um instante de silêncio.